Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a seguir. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu só li na abertura do culto o versículo 19, mas nós vamos um pouquinho até o versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 até o 22. Uma reflexão para nós assim partirmos o pão, ministrarmos aqui a ceia do Senhor. Bendito é o Senhor, glória a Deus. Todos encontraram, está meu texto também na multimídia, você pode acompanhar. Versículo 19: chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana. Primeiro da semana. E parece que há um paradigma aqui, porque de repente tem uma vírgula e vai relatar um outro cotidiano, um outro ambiente. Cerradas portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Eu abri o culto aqui falando a respeito desse dia, pois a tarde daquele dia, aquele dia estava se referindo a um dia único no mundo. Claro que daí vai explicar, era o primeiro da semana, domingo. Vivemos e sabemos, todo o primeiro dia da semana é domingo. Mas daquele dia que a Bíblia está se referindo, é um dia único. A tarde daquele dia, o primeiro daquele dia, fala de um dia único. Quero que você vá refletindo já sobre isso, irmãos. Você imagina em toda a humanidade, os cientistas falam em bilhões de anos. A história bíblica fala de cerca de 7 milhões de anos na Terra. A história bíblica fecha assim: cerca de 2.000 anos de Adão até Abraão. Aí tem mais 2.000 anos de Abraão até Jesus. E depois cerca de mais 2.000 anos, já passou mais de 2.000 anos, nós estamos aqui, descer depois de Cristo. Então, estouradamente, dentro do contexto bíblico, não científico, de história, de relatos, temos aí, humanamente falando, desde que o Senhor disse: haja luz, começou a criação, cerca de 6 milhões, 6.000 a 7.000 anos, amém? Então, agora imagine durante todos esses dias, a Bíblia está falando daquele dia, o primeiro da semana, quer dizer, foi um domingo, mas não foi um domingo qualquer, irmãos. Aquele dia foi o único no mundo que mudou toda a história da humanidade. Então eu chamo a sua atenção aqui, para nós cristãos, verdadeiramente consciente e racionalmente, o que significa aquele dia?
E chegando a tarde daquele dia. Que dia, pastor? O dia da ressurreição de Jesus. Para nós cristãos, o que significa esse dia? O que significa? Qual é realmente a importância desse dia para nós cristãos? Precisamos entender que esse dia, a importância dele significa nada mais, nada menos, exatamente como eu vou te falar aqui. Ele é o alicerce, irmão. Ele é o alicerce da minha e da tua fé. Ele é o alicerce, irmão. A nossa fé não está baseada no nascimento virginal de Jesus, irmão. A nossa fé não está baseada só no Cristo que faz milagres. A nossa fé está edificada e fundamentada em um Cristo que ressuscitou. Glória a Deus. Porque qualquer um poderia chegar para nós e dizer assim: ah, vocês creem num Jesus que nasceu num ato misterioso, num nascimento virginal? Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, mas ele morreu. Tá, e daí? O que mudou? O que mudaria se por Jesus ter nascido só num ato virginal, como foi o mistério do Espírito Santo concebendo em Maria? Alguém diz assim: ah, a fé de vocês está estribada num Jesus que disse: Lázaro, vem para fora, quieta-te mar, cala-te vento, que multiplicou pães, peixes, que transformou água em vinho. Nossa fé está fundamentada num Cristo que operou grandes milagres, tá? Mas ele morreu? Morreu. E foi vencido pela morte? Foi. O que muda isso hoje? O que muda isso hoje? Não muda nada. Estão entendendo, irmãos? Nasceu de um ato virginal, tá? Morreu e foi vencido pela morte, foi? Tá, e o que muda isso agora? Por Jesus ter nascido no ato virginal só, e ter morrido e sido vencido pela morte. Você tem razão. Agora não muda nada. Mas a Bíblia diz que ele não foi vencido pela morte. A Bíblia diz que na tarde daquele dia ele venceu a morte. Então a nossa fé está edificada nesse Cristo, irmão, ressurreto. Porque até o momento eu entendo que se nós formos agora no Jardim da Saudade, cada um tem um endereço para ser visitado. E nós vamos chegar lá. E outros fundadores de religião que têm seus lugares de peregrinação, de visitação, alguns estão até embalsamados ainda para serem vistos pela religião que fundou, pela admiração que alguns seguidores têm. Só que como nós também temos um lugar de peregrinação lá em Jerusalém, no Jardim do Túmulo, ou qualquer um que morreu que a gente vai estar lá, aqui jaz os restos mortais. Quando você chega em Jerusalém, está a célebre frase: dentro do sepulcro, ele não está aqui. Por que veio procurar o vivente dentre os mortos? Os outros todos têm um endereço, está lá, o resto dos mortais, uns estão embalsamados. Mas Jesus não. Então a nossa fé está edificada nesse dia, à tarde daquele dia. Porque quem é vencido pela morte, irmão, perde total moral para falar sobre a eternidade. Porque a morte parou ele. Foi um fim. Só que quem ressuscitou pode dizer: você, todos que passarem a crer em mim, eu posso dar a vida eterna. Só ele pode dizer isso, irmão. Ninguém tem essa autoridade neste mundo. Ninguém tem. Só ele pode dizer: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui já é desafiador um líder falar isso, porque nenhum outro
pseudo líder no mundo teve a ousadia de dizer para os seus súditos, para os seus seguidores: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E agora ele diz: aqueles que passarem a crer em mim, ainda que estejam mortos, viverá eternamente. Só ele tem moral para vocês. Ninguém tem direito a essa fala. Ninguém tem direito a essa voz. Essa aqui é uma verdade absoluta, que só ecoou de um ser, de uma boca, e é uma única voz que não pode ser copiada, que não pode ser imitada. Satanás, que quer imitar tudo, ludibriar tudo, ele não pode usar essa palavra. Ele não pode, porque só aquele que é onipotente, onipresente, onisciente tem autoridade para usar. Essa é a dimensão. Estou só situando você aqui, irmãos, em uma frase: a tarde daquele dia. E era o primeiro dia da semana, mas o mistério está aqui: a tarde daquele dia. Compreendeu a dimensão dessa frase? Não é nem o versículo inteiro, porque isso aqui está inserido pelo Espírito Santo através da inspiração sobre o evangelista João para relatar isso aqui nesse detalhe: a tarde daquele dia. Aqui está, irmão, toda a minha fé, a tua fé, a nossa perseverança. Aqui está a resposta porque você está aqui agora. Aqui está a resposta porque você foi alcançado. Aqui está a resposta porque você entendeu, irmão, quando o Espírito Santo falou no teu coração. Só vou falar de uma tarde daquele dia. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que ir para a igreja? Quando você for evangelizar alguém, você só vai ler essa frase: meu irmão, por causa da tarde daquele dia. Simples assim. Alguém que está lá no hospital, no estado terminal, sem esperança, você vai lá para orar por ele e fazer um apelo para aceitar Jesus. Aí você diz: eu não vim aqui falar desse dia, da tua trajetória nessa CTI, nessa UTI que você está vivendo. Eu só vim aqui falar de uma tarde daquele dia para você. Que se você entender, a sua história muda aqui agora, nesse momento de enfermidade. O seu destino muda aqui agora. Por causa da tarde daquele dia, Jesus pode te curar. Mas se Ele não te curar, para nós, para os seus parentes, entes queridos, e para glorificar o nome dele agora, perante essa junta médica, Ele cura para Ele, por causa da tarde daquele dia. Vocês estão sentindo Ele aqui? Simples. Porque é nesse domingo que a história dos homens é dividida em AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Porque não há nenhuma pronúncia, ninguém teve ousadia de verbalizar isso em nenhum lugar antes de Maomé ou depois de Maomé. Nenhum lugar antes de Buda ou depois de Buda. Não tem. Mas Jesus dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. Não tem, irmão, ninguém mais antes de qualquer que seja ou depois de qualquer que seja. Só Jesus é. E esse dia aqui também eu aprendo que é revelado, sabe o que, irmão? O futuro do diabo, que sempre fica jogando na minha, na tua face, na tua cara, o nosso passado, dizendo: quem é você para me repreender? Quem é você? Só fica usando o passado. Quem é você? Quem é você? Que eu te vi nos carnavais passados.
que eu te vi nas festas passadas. Quem é você agora? E muita gente acredita. E muita gente diz: é verdade, ai meu Deus, quem sou eu? Crise de identidade. Aí nesse dia aqui, a gente entende que foi revelado o futuro do diabo. Porque é nesse dia que esfregamos na cara do diabo o seu futuro, aquilo que a gente só cita para dizer para ele, como que ele está meio que desentendido, o que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz o quê? Que o descendente da serpente, o diabo, lhe feriria o calcanhar do descendente da mulher. Não é isso? Não é isso? Só que está escrito também: mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Quando o inimigo começar com essas conversinhas, irmão, cita isso aqui para ele. Eu sei que você está fazendo desentendido, ô seu infeliz. Você está querendo trazer o meu passado para cá? Eu nem vou falar do teu passado, eu só vou te lembrar, seu infeliz, do teu futuro. Não vou nem falar do meu futuro, vou falar do teu futuro. Porque quando Jesus estava lá na cruz, naquela sexta-feira, o inferno em festa, capetaiada, só contratando os MCs da vida, os DJ da vida. Vamos fazer a maior festa do mundo, como se fosse hoje, né, irmão? Vai fazer um mega evento de festa. Aí contrata tudo do melhor, melhor uísque, melhor cerveja. Na sexta-feira, matamos, vencemos. No sábado, a festa perdurou, mas o domingo está chegando. E o domingo chegou. E Jesus acabou com a festa. E a Bíblia diz que Jesus ressurge dentre os mortos, com a chave da morte do inferno na mão. E diz assim: ei, vocês pensou que me matou? Vocês só feriram o meu calcanhar naquela cruz, mas agora eu vou pisar a cabeça de vocês. Eu vou pisar a cabeça de vocês. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Acabou a festa. Despede os MCs, despede os DJ. A festa de alegria se tornou em festa de luto. Luto o quê? Por alguém que morreu? Não, por alguém que está vivo. Conhece esse luto, irmão? O luto de quem está vivo, não quem está morto. Foi o luto do inferno. E Jesus está dizendo: eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Então, na cruz, mas especialmente na ressurreição, Jesus revelou para mim e para você o futuro do diabo, exatamente aqui nesse domingo. Então, esse dia aqui era um dia que eu digo para você: era um dia para estar alegre ou um dia para chorar? Era um dia de celebração ou era um dia de medo? Não era para ser um dia de alegria, de celebração, mas o versículo continua dizendo: pois chegada a tarde do primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado. Um dia de celebração, um dia de festa. Um dia enquanto uns estão celebrando porque alguém está vivendo, estão num culto fúnebre porque alguém está vivendo. É a hora de nós celebrar quem? Aquele que estava morto e ressuscitou. Como diz por aí, né? Vamos botar o bloco na rua? Vamos sair numa marcha para Jesus agora, em Jerusalém? Vamos, assim como nós pegamos ramos e roupas e colocamos quando ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, agora nada de jumentinho, a gente quer carregar ele, a gente quer pegar ele
fazer isso pelas ruas de Jerusalém. Mas havia uma contradição aqui. Havia uma reunião. Eles estavam num culto, eles estavam numa reunião, eles estavam num ajuntamento, né, irmãos? Só que o clima aqui era de velório, de luto. Aonde era para ter celebração, tem medo. Olha que contradição. Estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus. Olha o que está acontecendo lá de fora. Perceba agora como eles estão vivendo do lado de dentro. E olha que era uma reunião apostólica, irmão. Não era uma reunião de incrédulos, era uma reunião de gente que conhecia Jesus, que viveu com Jesus. Não é uma reunião de gente que não conhece a história. É uma reunião de gente que Jesus chamou um por um, apontando o dedo. Você, vem, eu quero você comigo. Como diz lá em Marcos 4, Jesus descendo do monte depois da oração, chamou para si aqueles que ele quis, e depois os enviou a pregar. Jesus está chamando você, foi escolhido a Deus. E nessa mesma reunião agora, há medo, há incredulidade, há insegurança, há um esquecimento do que tinham vivido e do que tinham ouvido de Jesus 3 anos e meio. O medo está paralisando eles. Jesus chamou eles pessoalmente. Em vez de estarem celebrando, estavam com as portas trancadas, em uma reunião com medo dos judeus, ou seja, uma postura totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Aí aqui eu quero tirar 3 lições para aprender aqui. E eu dou um tema para essa palavra. Porque aqui nós tínhamos um grupo de pessoas que até então, há 3 dias atrás, estavam ativos, em movimento. Nada paralisava eles. Agora, no dia crucial, mais importante da vida deles, o dia da maior notícia do mundo, o dia, a tarde daquele dia que dividiu a história, eles estão paralisados. Paralisou. Eu quero aplicar 3 lições aqui e dou um tema: o que é que nos faz paralisar na caminhada? Pegando esse contexto aqui, o que é que nos faz paralisar na nossa caminhada? Porque, irmãos, o que tem de gente parando a caminhada, o que tem de gente, irmão, abaixando a ponta da espada e deixando riscar o chão, o que tem de gente retrocedendo, o que tem de gente desanimando, o que tem de gente amedrontado, o que tem de gente apavorado. Estou falando lá fora não, estou falando aqui da igreja. A igreja do Senhor. O que tem de gente desistindo, e eles estavam paralisados. Você pode chegar para a pessoa e dar a maior e melhor notícia, ou liberar palavras proféticas. Ela diz: não, pastor, eu não consigo. Por que você não consegue? Eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu estou inseguro, eu não sei o que está acontecendo comigo. Irmão, se você não sabe, eu vou saber. Mas e o que o Evangelho produziu para você até agora? E a caminhada com Jesus que você vinha fazendo com Jesus até agora? Parou? Foi roubado? Foi sequestrado? De você mesmo, essa fé, esse sentimento? E por que você se permitiu ser roubado? Eu quero aplicar 3 forças aqui que nos faz parar na caminhada. A primeira delas já deve ser lida no texto. Os discípulos com medo dos judeus. Fica para mim o ventilador ali, está esquentando aqui. Põe na última velocidade, bem baixinho. Os discípulos com medo dos judeus.
primeira força que eu aplico, irmãos, que se essa força chamada medo dominar uma pessoa, irmão, dominar uma pessoa, até o diabo tira férias. Se o medo dominar uma pessoa, até o diabo tira férias. Alguém diz assim, o pastor chega assim, meu irmão, o medo te pegou, irmão? O medo te pegou? Sim, pastor, o medo me pegou. Tá, mas você se rendeu a ele? Sim, pastor, eu me rendi a ele. Então me desculpa, irmão, ninguém mais vai poder fazer nada por você. Porque o medo, irmão, paralisa. E nós sabemos que alguns têm medo de barata, outros têm medo de grilo, outros têm medo até de palhaço. Você conhece pessoas que têm trauma e medo de palhaço? Desde criança teve um contato assim, aquilo foi tão apelativo que a criança desenvolveu com aquele trauma, não suporta ver palhaço, estar perto do palhaço. Eu conheço pessoas assim. A forma como ela foi abordada, o pai às vezes viu o palhaço e foi lá, e em vez de deixar a criança se adaptar, olhar, observar, porque uma pessoa diferente, pintada, descaracterizada do que é natural, foi lá e sem esperar a reação da criança, já foi lá e já socou a criança no colo do palhaço. A criança já estava em pânico, travou, e aquilo ficou no psicológico. E desde criança ela tem trauma, tem pesadelos e não suporta ver palhaço. Vê na rua, já atravessa para o outro lado, assim, pai, não, lá a festinha de aniversário vai ter palhaço. Chegou, a criança já agarra na perna do pai e fala assim, não pai, me leva embora, eu não quero ficar aqui não. Mas os teus coleguinhas, e não entende que ela está caracterizando uma cena, uma imagem que foi apelativa para ela. Tem gente que tem medo de palhaço, mas também, por causa do medo, nós sabemos que a gente toma algumas precauções, sim ou não? O medo também faz parte de um mecanismo de defesa. O medo é um mecanismo de alerta contra o perigo. O medo também gera cuidado, não é verdade, irmão? Agora, existe o medo, se não dominado, nos domina. Existe uma máxima do estudo da cratologia. Sabe o que é o estudo da cratologia? O estudo do poder. As pessoas que estudam sobre poder, que domina, que se sujeita, entendeu? E dentro do estudo da cratologia, o estudo do poder, que é esse aqui, ó, ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. O poder não fica neutro, solto, não fica por aí à toa, está sempre na mão de alguém. Aí eu digo, se o medo me dominar, o medo se torna pior do que o tirado para mim. Simples assim. Tem a parte B do versículo, acho que é 2 Pedro 2,14, me parece, 1 Pedro 2,14, diz assim: aquele de quem alguém é vencido, do tal se torna servo. De quem alguém é vencido, do tal se torna servo. Ou seja, você se torna escravo, servo de tudo aquilo que te domina. Ou seja, o medo paralisa, mesmo que seja o dia da ressurreição. O dia da ressurreição, o medo paralisou os discípulos. E o que é o medo? Você já entendeu o que é o medo? Às vezes é necessário, faz parte do cuidado, da precaução. Mas o medo não pode me dominar. Eu não posso viver sob o medo. Eu tenho que viver sobre o medo. Há momentos será necessário, mas ele não pode ser meu dominante. Eu tenho que dominar. E para nós cristãos, para nós que exercemos fé no Senhor, quando de repente fomos
fomos pegos por um medo que já não é mais você que está controlando, mas ele está controlando a sua vida. Você precisa de um diagnóstico. Como que nós denominamos isso? Eu já preguei isso aqui, já falei essa frase aqui várias vezes, alguns cultos aqui. O que é medo para nós cristãos? Medo é fé na derrota. Repita comigo: medo é fé na derrota. Vamos falar mais uma vez? Medo é fé na derrota. Estou entendendo agora, irmão? Que se o medo dominar, tomar conta, o diabo tira férias. Parentes, amigo, pastor, seja quem for, psicólogo, não tem como te ajudar, porque você está permitindo e ceder o medo te dominar. Assim estavam os discípulos, paralisados, dentro de uma reunião, que não era para ser uma reunião, irmão, de medo, mas uma reunião de celebração, de alegria, não de choro, jamais. Aprenda a segunda lição aqui que eu tiro desse texto. Qual é a segunda força que nos faz paralisar? É chamada a força do descentralização. O que é isso, pastor? Tirar Jesus do centro. Porque o texto continua dizendo o quê? As portas fechadas, os discípulos com medo, judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio. Jesus se pôs no meio. Quando é que a força da descentralização me toma e eu paro na caminhada? Quando começamos a tirar Jesus do centro, começamos a deixar Jesus fora do nosso meio, daquilo que ele era importante não passou mais a ser, o que era importante passou a ser apenas um detalhe. Jesus se põe no meio e disse para eles: paz seja convosco. Uma vez que Jesus chegou na reunião, ele se pôs no meio, se pôs no centro. E esse texto me ensina: se Jesus não for o centro da nossa vida, ele não é mais nada. Aí alguém diz: Jesus me abençoa. Mas Jesus diz: mas que lugar eu estou na tua vida? Em que lugar da fila eu estou na tua vida? Eu estou em primeiro da fila, eu estou no meio, eu estou no final da fila. Senhor, eu necessito de Senhor. Mas peraí, aonde que eu estou na tua vida? Aonde? Porque nós estamos cheios de vontades e desejos, e Jesus sabe que necessitamos. Mas quem vem primeiro? Quem que tem que estar no meio? Quem que está no centro? Escute isso: Deus não aceita nada que não seja menos do que tudo na minha e na tua vida. Ou Ele me tem ou tenha você por tudo ou nada feito. Ou Jesus é o número 1 na minha e na tua vida, o número 2 ele jamais será. Que fique entendido isso aqui. Ou ele é o número 1, porque o número 2 achamos que ele pode ser. Estamos equivocados, porque ele não será. Versículo que me salvou, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha honra e a minha glória a outro eu não dou. Ou eu sou tudo, eu sou o número 1, eu não sou nada, porque o número 2 jamais serei. A minha glória a outro eu não dou. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, Senhor, faz isso. Sinaliza para Jesus que lugar ele está na fila. Sinaliza. Muita gente equivocada com o seu evangelho. Muita gente equivocada. Porque tanta gente falindo na fé. É que tantos estão correndo atrás de seus sonhos. Tirou Jesus do centro, tirou Jesus do meio.
se esqueça, qualquer lugar que a gente estiver agora, nesse mesmo lugar que a gente chegou, a gente corre o risco de cair nesse mesmo lugar. Não entendi, vou te explicar melhor. Quantas pessoas dizem: o Senhor me abençoa, me prospera, faz isso na minha vida, coloca ali, Senhor, eu vou ser fiel, Senhor, eu vou promover o teu reino, só que buscou tantos sonhos, buscou tanto desejo, Deus concedeu, Deus foi fiel, mas no momento que chegou lá, esqueceu que Jesus ficou para trás, não teve mais tempo para Jesus. Jesus não saiu primeiro da fila, sem ele perceber, foi para o meio da fila, e agora faz tempo que ele não notou que Jesus já está no final da fila. Agora deixa eu dizer uma coisa, para você entender o que eu acabei de falar aqui: aonde Deus te colocou agora, é de lá mesmo que você pode cair. Sabe por quê? Porque Deus te ama tanto, irmão, irmã, igreja amada. Deus nos ama tanto que a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós, e aonde mesmo Ele promoveu você chegar, mas não permitiu Ele continuar sendo o primeiro, por amor a você. Ele te tira de lá e te bota de novo, para fazer você lembrar dele que Ele é o primeiro, para poder ter você de volta, para que você se lembre que se importe com Ele. Esse dia eu li um artigo que em 2006 um escritor criou uma polêmica no meio evangélico, irmão. Criou um reboliço no meio evangélico, porque ele escreveu um livro. Ele é um escritor ateu, o tal de Richard Dawkins. Escreveu um livro em 2016 que Deus é um delírio. Irmão, os crentes ficou doido, os crentes ficou possuído. Quem é esse cara? Isso é o anticristo. Deus um delírio, isso é o diabo. Só que aí eu fiquei refletindo. Os crentes ficaram doidos com esse homem. Um escritor ateu, para quem vai dar voz? Deixa ele falar, o livro é dele, ele é o autor, ele escreveu, ele publicou, ele pagou. Cada um fala o que pensa, cada cabeça é uma sentença. Não se esqueça que um dia cada um dará conta a Deus. E crentes perderam a comunhão com esse homem. Tem até um outro livro falando sobre o que os crentes pensaram dessa presença. Em 2006, né, irmão? A mídia, não tinha Instagram, Facebook, não tinha essa. As coisas chegavam por escrito. Você ia na livraria lá e encontrava. O que esse doido escreveu aqui? O quê? Que tema é esse? Deus é um delírio? O crente já ficava possuído, já ficava doido. Não, comprava só para, quer dizer, para roubar a paz dele, tirar a paz. Deixa eu derrubar. Papel aceita tudo que escreve. Cuida da tua vida. Não seja sequestrado por essas coisas. Não permite que essas coisas do diabo tirem você de você mesmo. Continue com aquele que é tudo em você. Mas muitos perderam a paz. Agora, o escritor escreveu: Deus é um delírio. E quantos cristãos hoje, irmão, dizendo Deus é um detalhe? Deus é um detalhe. Vai falar para ele: irmão, presta atenção na tua vida. Olha um pouquinho quem você era em 2022 para quem você está sendo em 2023. Você está retrocedendo. Responde para você mesmo se você está orando mais em 2023 do que você orava em 2022. Se você se consagrava mais, se você estava mais empregado na obra de Deus. Irmão, presta atenção. Aí quem fica possuído é a pessoa. Mas ficaram possuídos com o escritor. Então, hoje muitos estão dizendo Deus é um detalhe. Tipo, se der tempo eu vou. Deus é um detalhe. Irmãos, vamos fazer assim, igreja, olha, Jesus está voltando, olha as almas. Pastor, se eu estiver com vontade eu faço. Se eu estiver animado, eu estarei, pastor. Se estiver chovendo, eu não vou não, pastor. Fica de boa. O que é pior, irmão? Um louco, débil, ignorante, que não conhece Jesus, a verdade, escreveu um livro, Jesus, Deus é um delírio? Ou muitos que estão dizendo: não, eu creio em Deus, olha. Mas Deus é um detalhe.
Deus não aceita ser doutores. E olha que essa reunião aqui era uma reunião que Jesus não estava presente. Jesus não estava tendo o significado real que ele precisava ter nessa reunião. Por isso ele chega e se coloca no meio. Porque essa reunião focou num ato de preservação da própria vida, disfarçado de comunhão. Era uma reunião, parecia disfarçado de comunhão, mas Jesus não estava no céu. Jesus não estava naquela reunião. Jesus não estava na mente deles. Estavam paralisados. Era uma reunião disfarçada de comunhão. Quantas vezes nós podemos dizer assim: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Não, a gente não ama. A gente ama a si mesmo. Aqui estamos, os discípulos, numa reunião de preservação de vida deles mesmos. Não é amor ao Senhor, é preservação deles mesmos. Nos ajuntamos muitas vezes, irmão, com a preservação de nós mesmos, com o benefício de nós mesmos, não verdadeiramente para dar a Ele a honra e a glória pelo que já sabemos, pelo que vivemos com Ele, por tudo que Ele já fez na tua vida. E oxalá que não precisasse fazer mais nada na minha e na tua vida. Já basta, já é o suficiente, porque Ele diz: a minha graça te basta. Mas nós muitas vezes nos reunimos com um ato de preservação. Porque a gente está sempre cheio de nós, e aí damos pouco espaço para Deus. Aí alguém diz: por que Deus não entra em mim? É porque você está cheio de você. Deus não chega aí porque você está cheio de você. Às vezes eu venho para o culto, não recebo nada, não sinto nada. Presta atenção, como que não? Será que nós estamos cheios demais de nós? Nós viemos para uma reunião, mas com um senso só de preservação, de bem-estar? Não. Precisamos amar a Deus de verdade. Amar a Deus de verdade. Como Ele deve ser amado. Como Ele deve ser amado. Uma vez eu ministrei aqui, eu disse isso aqui: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quem que lembra disso? Repete comigo: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Porque se nós tirarmos a coisa principal do centro, irmão, uma coisa secundária toma lugar. Eu já disse aqui sobre a cratologia, o poder, estudo o poder. Então não pensemos nós, igreja. Reflitamos nesta manhã o significado da tarde daquele dia. Que ou colocamos Jesus no centro, e você vai perceber que tudo volta para o seu lugar. Quantas pessoas perdidas, casas, famílias perdidas, desorientadas. A pergunta é uma só: aonde Jesus está? Coloca Jesus no centro, que tudo volta ao seu lugar. Sabe por que tudo está fora do lugar? Presta atenção no que Jesus está. Traz Jesus para o centro e tudo volta ao seu lugar. É simples assim. Fecha isso aqui com o último. Terceira força que nos paralisa: alienação. O que é alienação? Versículo 21 continua dizendo: e havendo dito isso, 21, disse, pois Jesus, outra vez, a segunda vez que ele diz isso: Pai seja convosco. Agora o que ele vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Os discípulos foram treinados, preparados para uma missão.
agora estão paralisados, estão alienados do propósito a qual o Senhor apontou o dedo para cada um para que vivesse nele, mas agora estão paralisados, ou seja, estão alienados de um compromisso assumido, preparado, discipulados para dar seguimento, mas agora estão paralisados, ou seja, há uma força que nos paralisa, alienação. Esquecemos da missão, esquecemos do chamado.